Olá pessoal, hoje nós vamos ver neste vídeo exemplos de consultas são feitas no MySQL e qual é a mesma consulta feita no MongoDB. Para isso, lembrando do nosso histórico de aula, a gente já viu um contexto de introdução ao banco de dados MongoDB relacionado a documento, motivação para utilizar o banco de dados. Na aula 2 a gente viu a criação do banco de dados IFBA no MongoDB, que é o banco que nós vamos utilizar nesta videoaula também. E na aula 3 a gente viu como que a gente modela os dados. Nessa aula de hoje a gente vai ver exemplos de consultas no MySQL e no MongoDB. Aqui está o nosso banco de dados IFBA, aluno matriculado em disciplinas. Eu tenho essas 4 tabelas num banco de dados relacional. No banco de dados orientado ao documento, no MongoDB, eu tenho aqui o JSON, que é a coleção de disciplina, separada, e eu tenho uma coleção aluno. Aqui eu tenho as informações do aluno, eu tenho uma rede de telefone, um documento embutido de endereço, onde eu tenho aqui endereço cidade, endereço rua, bairro, número, unidade federativa, e eu tenho uma rede de disciplinas. Quais são as disciplinas que esse aluno está matriculado, cuja nota está sendo informada pelo ID aqui, ou pela nota, e as informações da disciplina estão relacionadas ao código dele, que é um link aqui referenciando a essa coleção. Então, é essa base de dados que a gente vai fazer as consultas. E aí a gente vai ver 5 exemplos de consulta. A primeira eu chamei de consulta simples, que eu vou retornar aqui quais são os telefones do aluno Matheus. Então, o aluno Matheus, o nome dele está aqui, os telefones dele estão cá. Isso no banco de dados relacional. No banco de dados orientado ao documento, como a gente projetou o telefone aqui como um array. Então, eu quero selecionar aqui o nome de Matheus, eu vou procurar por Matheus, e eu vou projetar aqui os telefones, que é um array, ele já vai me trazer nessa consulta. No MySQL, eu preciso fazer uma junção entre aluno e telefone, busco o nome e busco o telefone. No MongoDB, eu uso a minha coleção aluno, minhas informações estão lá, e eu preciso fazer um find, eu posso usar um método find. A gente vai ver que existe 2 métodos para utilizar para retornar a consulta, o find ou o aggregate. A gente vai usar, como é uma consulta simples, o find. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou procurando, são 2 parâmetros. O primeiro parâmetro eu informo aqui o que eu quero buscar. E o segundo é a projeção, é o que eu quero retornar. Então, de atributos de campos, né? Então aqui o nome, eu estou buscando onde o nome seja igual a Matheus Carvalho Souza. Isso aqui seria o nosso where no MySQL. E aqui é a projeção, eu estou projetando aqui o nome, presente é 1, telefone, presente sim, igual aqui, ó, projeção, nome e telefone. E o ID aqui, ele sempre vem obrigatoriamente no find. Então eu tenho que dizer assim, ó, não venha. E esse não venha é exatamente o 0, ele não vai trazer. Então vamos pegar essa consulta aqui e mostrar no Mongo. Eu vou fazer uma conexão aqui e vou usar o banco de dados aqui, IFBA, vou selecionar aluno. Aqui ele faz uma busca de todos, só que eu não quero fazer essa busca. Vou dar um Ctrl V, vou executar aqui ou F5 ou Ctrl Enter. Então vou vir aqui Ctrl Enter e ele vai retornar. Ele buscou o nome Matheus e os telefones de Matheus. Então, uma consulta simples usando somente o método find. Aqui está o resultado, como que a gente visualiza no MySQL e como que a gente visualiza no MongoDB. Segunda consulta, aí começa a ficar interessante. Como é que eu faço uma junção no MySQL? Quais são os alunos? Matrícula, nome e nota. Então, matrícula está aqui, nome do aluno está cá, nota está imatriculado. Só que dos alunos que tiveram nota acima de 8, nota está aqui acima de 8, da disciplina Lógica de Programação. Lógica de Programação está cá embaixo. Então, eu vou precisar fazer uma junção nas 3 tabelas. Aluno, matriculado e disciplina. No MySQL a consulta fica assim. E no Mongo, como é que eu vou fazer essa consulta? Perceba que eu preciso saber as informações aqui. A matrícula está aqui, o nome, a nota está aqui, só que é da disciplina Lógica. A disciplina Lógica está em uma outra coleção, não está aqui. Se tivesse aqui, eu percorreria a disciplina aqui e pesquisaria pelo nome Lógica e retornaria essa informação. Mas está lá em disciplina, em uma outra coleção, eu tenho que usar, e aqui não é o conceito de junção. Apesar de eu ter chamado de junção aqui, a gente faz um link entre as 2 coleções. Só para fazer um comparativo com o relacional. Mas o nome aqui não é junção, a gente não tem aqui o join, certinho?
Então, aqui está essa consulta. A princípio a gente pode assustar um pouquinho, mas vamos entender ela passo a passo. O método que eu estou utilizando é o aggregate. Esse aggregate ele é implementado no Mongo como um pipeline. O que significa isso? Uma sequência de execução de comandos. E que é bem tranquilo de entender e ele faz uma lógica sequencial. Então, o primeiro que ele faz aqui é um lookup. Daqui a pouco a gente vai entender, eu vou explicar nos próximos slides como é que funciona o lookup. Ele usa um outro método aqui de unwind, que ele desmembra o array. Daqui a pouco eu vou explicar ele também. Desmembra 2 vezes. Depois ele faz um match, que é exatamente o where, selecionando onde a disciplina seja lógica, onde as chaves aqui sejam iguais, exatamente fazendo esse link aqui, né? Esse ID daqui tem que ser igual ao ID de cá, então ele faz esse link aqui, disciplina ID igual a essa disciplina, e eu pego a nota. E por último, perceba, tem vírgula nos finais do comando aqui, ó, match, o último eu faço a projeção. Perceba que é lógico, eu estou fazendo um lookup que é unindo as duas coleções, eu estou desmembrando aqui os meus arrays, esse unwind serve para desmembrar o array, aqui também, e eu vou fazer um match. Vamos entender como é que funciona o lookup. Daqui a pouco eu explico aqui no unwind, que é o que a gente está usando também, os dois principais aqui. Lookup, eu deixei ele separado aqui, que é basicamente esse equality match. Ele vai fazer uma junção, um link entre duas coleções. E aqui ele mostra pra gente, ó, a sintaxe do Mongo, from, a coleção que eu quero juntar. Então eu estou em aluno, eu quero juntar com quem? Disciplina, é a outra coleção que eu tenho. Qual é o campo, se a gente olhar aqui, ó, estou aqui em aluno, estou fazendo esse lookup com disciplina. Qual é o campo daqui que eu quero que faça esse link? O campo está aqui, ó, disciplina.id. Então, ele está aqui, ó, disciplina.id. Para eu acessar um documento embutido, eu acesso com ponto. E lembrando que tem que estar com essas aspas duplas aqui do início ao fim. Se não tiver, não funciona. É um detalhezinho importante aqui. Qual é o campo estrangeiro? Se a gente olhar cá, o campo estrangeiro é o ID, que é exatamente o ID da coleção disciplina. E como que eu vou chamar a saída desse array? Eu vou chamar aqui de disciplinas. É o conjunto de disciplinas. E aí, quando a gente faz isso, esse lookup, olha só o que aparece. O lookup, ele mostra para mim, aqui são os dados de aluno, só que ele mostra para mim um array aqui com um conjunto de disciplinas, na verdade, com esse conjunto de disciplinas que está cá. Então, se tem 10 disciplinas, aqui vai aparecer 10, um array de 10. Certinho? Então, o que o lookup faz é exatamente isso. Eu vou voltar aqui, campus. Pronto. Aqui é para explicar a necessidade disso aqui. Quando eu faço esse lookup, eu não quero trazer todo mundo, eu quero trazer exatamente o que são iguais entre eles, né? Se aqui tem só o ID 2 e 3, eu só tenho que trazer o 2 e 3, eu não tenho que trazer todos. E aí eu posso fazer isso aqui, ó, usar uma expressão, igualar a disciplina ID, ela tem que ser igual a disciplinas, que é exatamente o campo que eu criei lá, .id. Mas antes disso eu vou explicar o unwind. O unwind, eu vou pegar essa consulta aqui, ó, e a gente vai colocar no Mongo e a gente vai entender isso aqui passo a passo. Eu vou pegar isso aqui. Se eu fizer aqui um lookup, olha só, ele vai aparecer aqui um outro campo para mim chamado disciplinas, que foi isso que a gente acabou de ver. Então, se eu tirar aqui o lookup e não fazer nada, o aggregate ele vai trazer tudo. Não vai ter o campo lá, disciplinas, certo? Quando eu fiz o lookup, ele juntou lá com disciplinas e trouxe para mim aqui o campo disciplinas. Qual é a ideia do unwind? Eu vou pegar aqui o primeiro unwind que a gente faz. É tirar do array, é destruir, desconstruir o array. Ele vai sair do array. Então, se eu olhar aqui, ó, disciplina está em um array, certo? E a gente vai visualizar aqui também que eu tenho 8 registros, 8 documentos. Não é nem instância nem registro, são documentos. 8 documentos. Quando eu faço o unwind aqui, vírgula, unwind disciplina, eu quero pegar exatamente esse array daqui. Os dois são arrays. Mas eu quero pegar esse array, eu vou desmembrar. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar todos os dados de Cláudio e colocar para o ID2.
todos os dados de Cláudio para o ID3, ou seja, ele desmembrou. Cláudio está na disciplina 2, tem a disciplina 3, 4, mas separadamente. Então, olha só o que vai acontecer. Então, ao invés de 8 registros, ele pegou aí e desmembrou, ficou 28. Deu para entender a ideia aí, né? Então, quando eu olhar aqui, ó, Cláudio tem a disciplina 2. Repetiu aqui as outras disciplinas que a gente não desmembrou. Cláudio, repetiu novamente, tem a disciplina 3. Olha que legal. Então, eu tenho acesso agora ao documento embutido que está dentro do array. Então, o UnoID é só para desmembrar. Então, se eu quero desmembrar aqui também desconstruir esse array, eu vou fazer com disciplinas aqui também, vírgula. Lembra, é um pipeline, uma sequência. Então, ele fez o lookup, agora ele fez o desconstruir este array, e aqui ele vai desconstruir o outro array. E aí, ao invés de 28, vai ter aqui 50. Ele desmembrou, ficou 50. Então, exatamente, eu tenho Cláudio 2, vai fazer Cláudio 2, 1. Embaixo ele vai fazer Cláudio 2, 2, e por aí vai. Cláudio 2, 3, e assim sucessivamente 2, 4. Só que perceba, eu não quero trazer esse 2 com 4. São diferentes o ID. Eu só quero trazer o ID que seja aqui, ó, 2, 2. Que é este caso aqui, 2, 2. Os outros não me interessam. E aí eu preciso fazer agora um match, que é o próximo passo. É exatamente isso. Eu quero igualar disciplina ID. Se a gente olhar lá, eu vou copiar isso aqui, ó. Já vou pegar esse match aqui. Colocar aqui. O que eu quero igualar? Essa disciplina aqui, ID, eu acesso aqui, ó, disciplina.id. Tudo isso entre aspas dupla. Se não tiver assim, se tiver assim, dá erro. E ele vai dizer que tem um erro aqui. Na verdade, você vai ficar perdido porque ele não vai trazer nada, né? Mas aí você sabe que é um erro que está aqui. Então, eu tenho que trazer disciplina ID, que é assim que eu acesso... Deixa eu voltar os dados aqui. Que é assim que eu acesso essa informação dentro aqui de um documento embutido. Então, disciplina é um documento embutido. Para eu acessar esse ID em nota, eu acesso exatamente assim, disciplina ID. Então, eu estou falando, ó, disciplina ID, que é essa daqui, tem que ser igual a disciplinas ID. Então, 2 e 1 aqui não são iguais, ele não vai trazer. É basicamente isso. E como é um match que eu estou fazendo, aí eu posso separar o match aqui, abro chave e fecho, e colocar as minhas condições. Eu não quero trazer todas as disciplinas. A arquitetura mesmo não quero trazer, eu quero trazer só lógica de programação. Então, eu vou trazer lógica de programação, cujos IDs são iguais, e a nota seja, isso aqui é nota, esse GT aqui é maior do que 8. Então, a nota da disciplina aqui, esse 7.4 ele não traz, tem que trazer maior do que 8. Então, quando eu faço isso, vou dar um Enter aqui, ele, ao invés de trazer os 50 registros que estavam antes, só trouxe 1, que é exatamente a condição que nós precisamos, que é que satisfaz essa condição. Então, se a gente olhar aqui, ó, disciplina ID com disciplina ID, 2. Ele só trouxe essa aqui é 2. Só que ele trouxe também só o que é lógica de programação, e ele trouxe também só a nota que seja maior do que 8. Certo? Pronto, só que eu não quero trazer todas essas informações. Eu só quero trazer a matrícula, o nome e a nota. Então, eu venho aqui, ó, e faço uma projeção. Então, essa consulta, por fim, ela funcionou dessa seguinte forma. Quando eu faço isso, ele só vai projetar aqui o nome, a matrícula, ele já vem, né, obrigatoriamente. Se eu quisesse ocultar, eu teria que dizer que o ID aqui era 0, ele não ia trazer. Aí vem a matrícula, o nome e a disciplina.nota, que é a nota da disciplina. Então, só trouxe essas informações, pronto. Aqui eu fiz a minha consulta no MongoDB. Viram como é bacana? Viram como é interessante? Então, o UnoID desconstrói array. Esse EQ aqui é para justamente comparar os valores de duas expressões. Que expressões são essas? São 2 campos que eu estou comparando aqui. Esse é o resultado da segunda consulta com junção, entre aspas. Aí. E aqui eu expliquei detalhadamente essa expressão. Peguei um find aqui para explicar que eu posso comparar aqui. Aqui é menor. O ID seja menor do que a carga horária e a carga horária seja 60. Eu posso fazer essa consulta. Aqui eu usei um end, porque eu estou no find, eu precisei usar um end. Aqui no match, eu não preciso usar end. Então, ele vai fazer isso aqui e a expressão e o de baixo. Ele já faz exatamente isso aqui no match. Se eu quiser o all, aí eu poderia usar
o operador OR. Mas o AND é o padrão. Então, eu poderia usar essa expressão aqui explicando que eu posso fazer assim, mas eu também posso usar a expressão para colocar o valor. Essa carga horária é igual a 60. Certo? Ou nesse caso aqui, eu usei aqui o menor igual. O valor desse aqui tem que ser menor ou igual à carga horária. Então, 4 é menor do que 60, 5 é menor do que 60, ele trouxe. Não usei o igual porque não vai ter nenhum ID aqui que é igual à carga horária. E aí, explicando aqui que eu posso fazer essa expressão com find, ou com o método find, ou com o método aggregate. O método find, ele faz dessa forma, usando o AND aqui. Aqui o aggregate, a gente viu que ele funciona como um pipeline. Então, é a sequência lógica de comandos que eu vou utilizando. Então, aqui ele fez o match, e esse match, ele comparou essas duas expressões, certinho? Aqui to array, ele retorna o resultado no array, tanto de um quanto de outro. Certinho, então esse aqui é o resultado da minha consulta final com junção. Eu vou explicar aqui agora, aqui é o resultado, como já mostrei antes, no MySQL. Ele traz assim, no Mongo ele traz daquele outro jeito. Subconsulta no MySQL. Como é que funciona uma subconsulta no MySQL? Aqui, a mesma questão, a mesma pergunta, eu quero responder com subconsulta. Se eu fizer isso aqui no banco de dados relacional, eu tenho que fazer uma consulta interna, né? Pegando aqui as disciplinas, qual é o código da disciplina, que o nome seja lógica. Peguei o código, eu descubro aqui quais são os alunos, cá em cima, esse matrícula aqui não tem esse acento, ele deve ter colocado aqui, o corretor automático colocou, mas já corrigi, opa, em cima aqui também, na hora se eu fosse pegar aqui, ele iria dar erro. Mas está certinho. Matrícula, pegou aqui todas as matrículas cuja nota seja maior ou igual a 8 e o código da disciplina tem que ser exatamente esse de lógica. E aí eu pego depois a matrícula e o nome desses alunos cuja matrícula esteja dentro dessa minha subconsulta. Aqui tem um detalhe, por que eu coloquei subconsulta incompleta? No banco de dados relacional, eu estou aqui em aluno, eu quero mostrar a nota, eu não consigo pegar a nota daqui. Essa nota não vai para lá. Eu consigo comparar aqui nessa minha subconsulta. Mas perceba que eu só vou mostrar a matrícula e nome porque são as informações que eu tenho aqui em aluno. Então, eu não tenho como mostrar a nota. Então, essa pergunta, se eu responder no banco de dados relacional com subconsulta, eu não consigo trazer a nota. Então, a subconsulta é limitada. Por isso que eu digo que toda subconsulta eu consigo fazer com junção. Mas nem toda junção eu consigo fazer com subconsulta. E aqui está a prova disso, lá no banco de dados relacional. Mas, no MongoDB, eu consigo retornar essas informações aí usando o comparativo à subconsulta, que não é subconsulta aqui, né? Aqui a gente usa um conceito chamado cursor. E aqui está a solução do cursor, usando o cursor. O cursor é exatamente uma forma de eu buscar uma informação aqui usando um find, e eu usar um next, e ele vai pesquisando para mim, documento por documento, até acessar essa informação. Nesse caso aqui, como eu estou buscando exatamente por lógica de programação, a disciplina, ele só vai achar um documento. Achando um documento, eu usando o next aqui, eu vou ter acesso a esse ID que eu coloquei aqui. Então, _ID, eu acesso esse ID, certo? Vou explicar cursor no slide em seguida. Aqui eu estou mostrando um exemplo, mas vou pegar esses próximos 2 slides para mostrar como é que funciona o cursor. Aqui eu pego o find, eu estou pesquisando o nome e eu quero que a disciplina que tem um nome de programação. Lógica de programação, linguagem de programação. Quando eu pesquisei aqui, ele trouxe 2 resultados. Eu posso mostrar esses 2 resultados com aqui o resultado .for_each, print JSON, ele mostra para mim todos os resultados. Mostrou. Só que se eu quiser pegar isso passo a passo, eu posso usar? Posso sim, usando o next. Aí eu faço dessa forma aqui, ó. Eu não quero mostrar todos, eu quero pegar aqui cujo resultado tenha um próximo valor. Então, tem next, ok. Se tem next, eu vou pegar aqui o resultado next, que é o cursor, pego a disciplina. E aí, em disciplina, que é uma variável, eu acesso. Eu quero o ID, eu quero o nome e por aí vai. Então, vale a pena eu pegar esse exemplo aqui e mostrar para vocês perceberem o objetivo do cursor. Então, quando eu faço aqui resultado next, esse disciplina aqui, ele mostra exatamente a disciplina e mostra
o nome para mim. Se eu quiser outra informação de disciplina, eu acho que eu tenho carga horária lá, né? Eu poderia colocar aqui também, carga horária. Na frente, disciplina, carga horária. Se eu dou um Enter aqui, a carga horária vem junto também. Então eu consigo, com o cursor, pegar informações e formatar da forma que eu quiser. Certo? Pegando essa informação com o cursor, eu vou voltar para aqui. Então aqui a gente fez exatamente isso. Eu quero pegar o quê? Vou voltar aqui, ó. Eu quero pegar esse código daqui. Então eu vou fazer uma consulta, que aí por isso que eu falo sobre consulta, mas eu estou usando aqui o recurso do cursor. Eu pego esse ID aqui, que é exatamente aqui, ó. Eu busco lá a lógica de programação, eu só quero o ID. Eu pego aqui next._id. Peguei o ID. Pronto, eu sei que lógica de programação é o ID 2. Se eu sei que é 2, aqui o que eu vou ter que fazer nessa coleção aluno? Eu vou ter que desmembrar disciplina. A gente já viu isso, que é desconstruir o array. Então eu tenho um array aqui, eu desmembro, ele vai ficar aqui Cláudio ID2, Cláudio ID3. Então ele vai desmembrar o array. Não vai existir mais array. Desmembrou, agora sim eu consigo acessar lá, ó, disciplina._id é igual aqui ao match ao lógica id aqui, que é essa variável que eu criei, que é exatamente o 2 de lógica de programação. E aí eu faço match, disciplina nota tem que ser maior do que 8, e depois eu faço a projeção. Então se eu faço isso aqui, é a mesma consulta lá de junção. Eu faço exatamente isso, ele vai trazer Marcela, a nota seja maior do que 9. Ou seja, aqui essa consulta é mais expressiva do que o do banco de dados relacional, lá em subconsulta, que eu não consigo trazer a nota. Aqui eu consigo, usando o recurso do cursor, eu acesso essa informação e aí eu trago o resultado que eu quiser. E aqui a gente já viu como que funciona o aggregate, que é um pipeline. Ele executa um passo a passo aí de cada uma dessa sequência de comandos. Exatamente fazendo essa ordem. Faço o onewide, desmembro o array, faço um where, uma comparação dos valores que eu quero, e depois eu faço a projeção. Só que aqui explicitamente mesmo dessa forma, né? Match, que é o where, e a projeção. O resultado é Marcelo. Aqui eu mostrei que o MySQL dá um resultado incompleto, porque não traz a nota, e o MongoDB ele consegue trazer todas essas informações. Aqui é o cursor que eu já tinha falado antes, e vamos agora para a próxima consulta. Nessa consulta 3, eu vou precisar saber quantos alunos obtiveram nota maior que 7 por disciplina. Então, eu vou contar a quantidade de alunos por cada uma das disciplinas. Então, aqui eu preciso saber o nome da disciplina. Então, em matriculado, eu sei quais são os alunos. Tenho a nota deles, maior do que 7. Conto aqui, faço uma junção com disciplina, vou contar a quantidade de alunos por cada uma das disciplinas e eu tenho que agrupar para cada uma dessas disciplinas aí. E aqui eu estou ordenando pelo nome da disciplina. No MongoDB, eu preciso também acessar a coleção de disciplina, porque eu tenho aqui os alunos, eu posso contar essa quantidade de alunos aqui, notas eu posso filtrar maior do que 7, e aí eu tenho que fazer um agrupamento também por cada uma das disciplinas. Como é que eu vou fazer essa consulta? Essa consulta eu vou precisar juntar, da mesma forma como eu fiz a consulta exemplo 2, de aluno com disciplina. Da mesma forma como eu fiz antes, eu preciso também usar o onewide, que é desconstruir o array. Então ele vai desmembrar os dois arrays que nós temos, e aí eu vou fazer um match juntando os dois códigos, esses dois códigos daqui, o código da disciplina ID com o do ID. Então, o código disciplina ID com o disciplinas ID por causa do array que eu tenho aqui as informações de disciplinas. E aí, para fazer o agrupamento, eu uso sempre obrigatoriamente o underline ID. Esse é o campo que eu tenho que usar, só que eu vou especificar quem vai ser esse meu ID. E eu vou dizer, ó, eu quero que seja contado por nome da disciplina. Então, disciplinas nome, que é exatamente a coleção que eu peguei aqui pelo lookup, que é essa aqui, disciplina, que eu chamei de disciplinas, no plural aqui. Então, disciplinas.nome.
eu vou contar quem. Existe aqui um operador pronto para mim, que é o sum. E esse sum, eu vou dizer o seguinte, ó, conta, só que conta de forma inteira. E aí eu tenho que dizer aqui, ó, number int 1. Isso aqui é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas o Mongo, ele entende que esse total aqui é um número inteiro, numérico, ordinal, que ele vai somando exatamente essa quantidade aqui. E aí ele vai somar e vai mostrar a quantidade de alunos que tem com nota maior do que 7 por disciplina. E por final, lembra do pipeline? Eu fiz o lookup, eu fiz o unwide, depois eu fiz o match, eu agrupei e por fim eu ordeno. Quando eu ordeno, eu digo o seguinte, ó, o ID ordena pelo ID. E nesse caso, o meu ID é o nome da disciplina. Se a gente for visualizar aqui, a gente vai ver o ID como o nome. E aí eu estou ordenando pelo nome. E no final eu só mostro aqui o toArray, que ele vai mostrar no array para mim, para ficar mais bonitinho. Então, aqui está o resultado no MySQL, total. E aqui está o resultado do ID, tá vendo? Que é o nome da disciplina, por isso que eu estou ordenando pelo ID. O total, vocês estão vendo que o resultado é o mesmo. Então, assim que eu faço o group by no MongoDB. Muito parecido com o que a gente faz no MySQL. Consulta 4. Aqui tem... Ele quer saber quais são as disciplinas do aluno Cláudio. Então, o aluno Cláudio está aqui, as disciplinas estão cá. Então, eu preciso fazer uma junção com as 3 tabelas. Então, por isso que eu faço aqui com o aluno, matriculado, disciplina, beleza. Lá no MongoDB, vamos fazer o lookup novamente. Eu quero saber quais são as disciplinas do aluno Cláudio. As disciplinas estão aqui. Eu só preciso fazer o lookup para pegar esse nome lá em disciplina. Então, vai ser mais simples. Só que aqui a gente vai usar um operador pronto para a gente, que é o push. Esse push ele vai exatamente pegar quais são essas disciplinas aqui e vai inserindo para mim em um array. Então, ele adiciona em um array. Aqui não tem novo. Perceba, nas questões anteriores eu fiz o lookup primeiro. Agora, para não ficar custoso, eu já sei que é Cláudio e eu posso fazer isso. Eu posso fazer um match. Ó. Eu quero selecionar só os dados de Cláudio. Então, ele pegou aqui só Cláudio, não vou olhar os outros. Peguei Cláudio e aí sim, eu fiz o lookup agora com disciplina. Então, só vai trazer as disciplinas de Cláudio. Quando eu fiz isso, eu precisei fazer um unwide, desconstruir o array novamente e faço a projeção. Para eu saber as disciplinas de Cláudio, eu só preciso saber o nome, que é o nome do aluno, e a disciplina. Fiz a projeção e aí agora eu faço o quê? Eu vou fazer um agrupamento por nome, Cláudio, e vou adicionando em um array quais são as disciplinas. E aí ele vai adicionar, certinho? Quando ele faz isso, ele vai fazer exatamente isso. Ó. O ID aqui que eu coloquei foi o nome de Cláudio. Está selecionado aqui o match. Botei o nome. E aqui eu adicionei o nome da disciplina. E ele adiciona em um array. Adiciona em um array aqui. Certinho? E no MySQL ele mostraria, assim, as disciplinas. Aqui eu quis mostrar Cláudio, mas eu poderia fazer aqui, para não mostrar o ID, um project aqui no final e tirando esse ID. Certo? Poderia fazer um outro project aqui no final. Então, aqui foi uma outra consulta mostrando outro método operador aqui, que é o push, que ele faz exatamente isso. Lembrando que quando eu uso o aggregate, eu tenho que usar o cifrão aqui em todos esses comandos aqui do Mongo, certinho? Se tirar o cifrão aqui, vai dar erro. E vamos para a nossa última consulta, e aí ela traz um detalhezinho diferente, que ele pede aqui, ó, as disciplinas e a nota do aluno Cláudio. Além da disciplina, eu vou precisar saber das notas. Aqui, ó, a junção no MySQL, normal. Já aqui tem um detalhezinho diferente. Eu preciso, quando eu faço esse lookup, muito parecido com a questão 4, com o exemplo 4, eu faço um unwide, só que eu não tenho, se a gente for analisar aqui, ó,
Desculpa, cadê? Eu não mostrei aqui, mas deixa eu voltar aqui para a gente visualizar aqui a consulta no Mongo. Quando eu faço esse lookup, eu faço o lookup por disciplina, perceba que aqui eu não tenho a nota. E eu quero exatamente saber as disciplinas de Cláudio com a nota, então eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esta nota daqui e adicionar nesse array. E é isso que é feito com add fields. Então esse add fields aqui, ele faz exatamente isso. Ele pega a nota de disciplina e joga lá em disciplinas nota. Aqui explicando o match, ele vai casar exatamente disciplina ID com disciplinas ID, e eu faço a projeção. Aí eu só quero mostrar qual é o nome, nesse caso da disciplina, e eu quero mostrar a nota, que é a disciplina e a nota de Cláudio. E aqui é explicando o add fields, exatamente isso, ó. Add fields é o nome do campo. Qual é o nome que eu estou criando lá na tabela minha de origem? Disciplinas.nota, que não existe. E qual é o valor? Eu pego de disciplina nota, que é exatamente a disciplina, a nota que está em aluno no atributo, no documento embutido. Então, antes eu tinha isso aqui, disciplina e disciplinas. Em disciplinas eu pego esta nota aqui e adiciono cá. Olha que bacana. Quando eu faço isso, eu já resolvo, dou um match e mostro. Aí quando eu mostro, eu só preciso mostrar aqui, ó, disciplinas nota, disciplinas nome. Disciplinas nome, que é aqui a arquitetura, disciplinas.nota. E aí tá certinho, eu visualizo tanto o nome quanto a nota. E o resultado, ele fica assim, disciplina, nota. Como eu coloquei aqui to array, ele vai fazer isso. Então olha só, mostrando esse último exemplo, eu tenho aqui o unwide, ele já não tem array mais, então sem array. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou adicionar essa nota aqui. Então eu uso o add fields. Então o que eu estou dizendo ali? Eu estou falando aqui, ó, disciplinas, vou criar aqui um campo notas, que vai ter o valor de disciplina nota, que é essa nota daqui. Então quando eu faço isso em disciplinas, aparece a minha nota. Pronto, se eu quero saber quais são as disciplinas e nota de Cláudio, eu venho agora e faço um match, que é exatamente para trazer o que é igual, né? Essa disciplina ID aqui, ó, disciplina ID, tem que ser igual a disciplinas IDK. Esses dois tem que ser iguais. Esse aqui mesmo, arquitetura de computadores, nesse caso, é porque Cláudio isso aqui não traz. Aí vai trazer esse daqui também não traz, arquitetura 1 e 3 não traz, 1 e 4 também não traz. Só que aqui tem 1 e 1, ou seja, ele faz arquitetura, né, de computadores. Então esse ID bateu com esse daqui, ele vai trazer. A nota não tem restrição, então ele vai trazer as disciplinas que Cláudio fez. Aqui uma arquitetura e vai buscar as outras. E a projeção, eu não projeto o ID, porque eu não quero, eu só quero disciplinas nome e disciplinas nota. Se eu mostrasse disciplina nota aqui, ó, perceba que e vai funcionar, só que ele vai ficar, não vai ficar junto, né? Vai ficar separado. Eu posso fazer aqui, ó, disciplina nota, olha lá como é que vai ficar. Vai ficar disciplina aqui e vai ficar disciplinas cá. Eu uso o add fields para exatamente mostrar mais organizado, né? Não mostrar em dois documentos embutidos, né? Mostrar exatamente um. Por isso que eu uso o add fields, que eu mostro somente em disciplina aqui. Então tem um documento aqui e tem um outro documento cá. E fica mais elegante visualmente a resposta desta consulta. Então aqui tem esse resultado final aqui, que é igual. Perceba, arquitetura 77, lógica, só a apresentação que é diferente. Mas eu consigo recuperar as mesmas informações, tanto no MySQL quanto no MongoDB. É isso, gente. Eu mostrei aqui 5 exemplos de consultas interessantíssimas, usando lookup, unwind, add fields, usando push. E vocês têm esse material para consultar, tem o material aqui do Mongo. Eu também disponibilizo lá para vocês
material que eu fiz, baseado no livro de MongoDB. Eu chamei aqui de slide 5, são consultas simples e avançadas, e slide 6 são consultas somente do framework de agregação. Eu vou mostrar esses slides para vocês verem como é que tá bacana. Eu vou abrir esses slides aqui, consulta simples e consulta de agregação, certo? Consulta aqui de simples e avançadas, vocês podem pesquisar qualquer assunto que a gente viu nesta aula, ou então, se vocês pesquisarem aqui ó, nessa parte de assuntos iniciais, aqui vai estar detalhado find one, e outras questões aqui relacionadas ao find e os métodos que a gente mais frequentemente usa. Então, se eu quiser saber aqui o count, como é que eu uso o count com find? Dou uma pesquisada, ele vai mostrar aqui, eu posso chegar aqui, selecionar e testar no meu banco. Posso vir aqui, ó. Qual é o resultado com find ali? Opa, funcionário. É porque no banco é funcionário. A gente teria que estar usando o banco aqui, certinho? Nesse caso, eu disponibilizo aqui também para vocês, ó, o banco empresa. Vocês vão pegar essa coleção aqui, empresa, para rodar esses exemplos. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou abrir aqui mesmo, executar. Quando eu der um refresh aqui, o empresa já está aqui. Então eu abro aqui funcionário. Agora sim, se eu pegar aquela consulta, essa consulta aqui, e eu colocar no Mongo, eu vou ter o resultado ali. O count, ele vai me mostrar dois resultados. Quais são esses dois resultados? Esses dois daqui, 9 e o ID 10. Então ele faz essa contagem simples ali, certinho? Vocês vão ter também como consulta, perceba que é um material bem completo, 71 slides, explicando com exemplos cada um desses comandos que vocês podem ter essa necessidade no projeto de vocês. Se eu olhar aqui consultas de framework, vocês também vão visualizar que tem aqui um conteúdo extenso de projeção, de match, group, out, unwind. Então vocês podem olhar aqui, ó, unwind. Como é que funciona o unwind? Eu tenho um unwind aqui, ó. É quebrar um array em partes. E ele mostra nessa base funcionário como é que funciona. Eu fiz um match aqui, supervisor usando o end, inclusive, que poderia ser omitido. Um match, unwind, hobbies. Se a gente for olhar aqui, hobbies são os hobbies que tem desse funcionário e está em um array. Ele simplesmente faz o quê? Ele desmembra, ele tira o array, então ele repete, ó, 9, Jéssica supervisor, futebol. 9, Jéssica supervisor, natação. Então ele tira do array e a gente consegue depois trazer as recuperações que a gente precisa, né? Eu quero trazer somente todas as pessoas que fazem natação. Então agora eu pesquiso hobbies igual natação. E aí eu consigo trazer. Então essa aqui é uma outra consulta interessante. Vocês podem chegar aqui, Ctrl C, Ctrl V e rodar. Certo? Depois aí eu só quero trazer de natação. Essa que eu sugeri para vocês aqui, ó. Agora a gente faz um match. Match. Vou copiar aqui. Tem que ter a chave. Tudo match. Aqui eu vou colocar hobbies e vou colocar eu quero natação. Todo mundo que faz natação. Então, tomar cuidado com as chaves, que eu abri aqui duas e fechei duas. Hobbies e natação, só vai trazer a de natação. Certinho? Então, dessa forma, a gente encerra aqui, eu encerro este assunto de consultas em banco de dados. Desejo bons estudos para vocês. Vocês têm uma base agora para fazer o trabalho de vocês. Bons estudos e até mais.